Aprendendo com Questões aqui do Eu Médico Residente. Hoje eu vou trazer para vocês um tópico da cirurgia geral que vem caindo muito aí nas provas de residência médica, que é a questão da nutrição perioperatória. Vamos começar aqui vendo essa questão que caiu na SUSS do acesso direto. Falava assim: a suplementação com líquidos sem resíduos, ricos em carboidratos, ou seja, líquidos claros, apresentam uma vantagem quando ingeridos no preparo de pacientes para cirurgias eletivas. Até quanto tempo antes da cirurgia é seguro a ingesta desse tipo de substância para um paciente eutrófico ASA 1, que será submetido a uma cirurgia ortopédica? Primeiramente, esse tipo de questão aí vem sendo cobrado na prova da SUSS com bastante frequência. Basicamente, nesses últimos anos, eles vêm todo ano cobrando algo relacionado à renite, algo relacionado ao perioperatório. E eles adoram essa questão aí de nutrição. Primeiro, eu quero te apresentar o protocolo ERAS. Foi um protocolo aí criado por médicos europeus do norte da Europa em 2005, que ele buscava modificar alguns conceitos em relação ao pré- e pós-operatório dos pacientes, visando melhorar a disfunção orgânica pós-operatória, visando melhorar a recuperação desses pacientes, modificando algumas condutas que eram um pouco ultrapassadas, como, por exemplo, um jejum pré-operatório de muito tempo, como, por exemplo, deixar o paciente num jejum pós-operatório aí por dias, encher o paciente de soro fisiológico, por exemplo, encharcar o paciente. Então, eles chegaram com uma ideia aí de modificar esses conceitos que já não estão mais atuais, baseados em estudos, em meta-análises e em estudos conceituados, randomizados, que mostraram que esses conceitos antigos talvez não fossem mais tão interessantes para esse tipo de paciente. Esse protocolo ERAS ele foi primeiramente criado para pacientes que iriam ser submetidos à cirurgia coloretal. E esse protocolo ele foi tão bem difundido, ele trouxe um resultado tão bom, melhorando aí a questão do pós-operatório do paciente, com indicadores tão bons, que ultrapassou esse tipo de paciente só coloproctológico. Hoje em dia, esse protocolo é utilizado basicamente em todo tipo de paciente cirúrgico. Então, já te apresentei o protocolo ERAS. E esse protocolo ele visa basicamente padronizar os cuidados médicos. Então, aquelas coisas mais antigas que caíram por terra, vamos protocolizar ali, padronizar, para que todo mundo, todos os médicos cirurgiões do mundo inteiro possam falar a mesma língua, seguir o mesmo raciocínio e ter resultados tão bons quanto esse grupo que fundou o protocolo ERAS. Esses resultados melhores são cientificamente comprovados, o paciente melhora em vários resultados. E, além disso, o protocolo ERAS estava pensando, além de melhorar a disfunção orgânica, melhorar a capacidade do paciente no pós-operatório, também visa reduzir custos e cuidados em saúde, para que tudo seja otimizado. Então, em resumo, o protocolo ERAS ele minimiza o trauma cirúrgico. Qualquer cirurgia leva um estresse, qualquer cirurgia leva a um trauma. E o organismo ele tem que combater esse trauma, tem que combater esse estresse. E a gente sabe que, se ele combater da melhor forma, o paciente vai ter uma evolução pós-operatória melhor. Minimizar a dor pós-operatória, isso influencia muito na questão da alta do paciente, na recuperação do paciente. Outra coisa, o protocolo ERAS, quando ele é aplicado, ele reduz as complicações, porque é um cuidado perioperatório tão bom, tão importante, que realmente aquelas complicações que poderiam acontecer são totalmente minimizadas. Reduz o tempo de internação, com tudo isso que a gente já conversou, e também acelera a recuperação após procedimentos invasivos. E então, com o sucesso desse protocolo ERAS, alguns médicos adaptaram essas diretrizes do protocolo ERAS à nossa realidade aqui no Brasil, e foi assim que surgiu
o protocolo ACERTO, que eu acho que você já ouviu falar em algum momento dos seus estudos da cirurgia, já ouviu falar no protocolo ACERTO, que é a sigla nada mais, nada menos do que a aceleração da recuperação total pós-operatória. E ele é baseado em estudos científicos, ele é baseado em meta-análise e em estudos randomizados que corroboram o resultado dessas modificações de cuidados pré-operatórios. E já é visto que existem condições já batidas que atrasam a recuperação do paciente, pioram a recuperação do paciente. Por exemplo, parece uma besteira, né? Mas o paciente que tem medo, o paciente que tem ansiedade, isso piora o estresse fisiológico, isso atrasa a recuperação do paciente, aumenta o risco em saúde, aumenta complicações. Outra coisa, se o paciente já tem disfunção orgânica, poxa, é um paciente diabético descontrolado, isso vai atrasar a recuperação dele. Aumento da resposta ao traumatismo, um paciente que tem ali aquela rinite exacerbada, atrasa a recuperação. Ilho pós-operatório, náusea no pós-operatório, vômitos, jejum prolongado, paciente que está hipoxêmico, drenos, tubos, catéteres, tudo que é invasivo atrasa a recuperação do paciente. Então, o protocolo Projeto Acerto, ele vê tudo isso. Poxa, existem várias condições que atrasam a recuperação do paciente. Então, eu vou fazer justamente o oposto, ou vou tomar medidas que não deixem que essas condições aqui atrapalhem nada. Então, por exemplo, eu vou combater a náusea e o vômito no pós-operatório. Eu não vou deixar dreno, eu vou evitar catéteres, eu não vou deixar o jejum prolongado. Então, se você sabe quais são as condições que atrapalham, o projeto Acerto ele vai trazer diretrizes e modificações para que essas condições não aconteçam e o paciente consiga se recuperar mais rápido. Então, continuando aqui falando sobre o Projeto Acerto, existe um componente de diretrizes, como eu falei. Então, esse programa ele é fundamentado em várias medidas que, no final, visa acelerar a recuperação do paciente. Eu vou citar aqui alguns exemplos que adoram cair aí na prova de residência médica. Por exemplo, reabilitação pré- e pós-operatória. O paciente precisa ser reabilitado, o paciente que tem comorbidade precisa ser essa comorbidade ela precisa estar controlada. A abreviação do jejum pré-operatório, que é o que a gente vai discutir aqui, isso é super importante, super batido no protocolo Acerto. Com certeza aí no seu hospital devem falar sobre isso e você precisa saber disso para fazer a prova de resistência médica, não tem como. Então, terapia nutricional, deambulação precoce é outro ponto batido, o paciente não tem que estar deitado em cama, o paciente tem que levantar, tem que andar. Analgesia, você não pode ter pena de fazer analgesia nesse paciente. A dor piora a morbidade, a dor atrasa a recuperação do paciente. Fazer profilaxia antitrombo, hidratação hidrovenosa, alvo controlada, outra coisa muito recente, que já é visto aí que muito soro é prejudicial. O paciente tem edema de alça, tem edema de partes moles, distúrbio de eletrolítico, o paciente perde peso. Então, você precisa hidratar aquele paciente no seu alvo. Não tem que estar ali jogando soro no paciente sem saber o que é que você quer com aquela hidratação. Então, em relação a um dos tópicos do projeto Acerto, que é a abreviação do jejum pré-operatório. Agora, para que essa discussão toda acerca aí dessa abreviação do jejum? Para que? Qual diferença faz se eu vou zerar a dieta do paciente que vai ser operado de 1h da tarde? Que diferença faz se eu zerar na noite anterior? Se eu mandar ele só jantar? Se eu zerar no outro dia de 5h da manhã? Se eu der ali uma dieta com líquidos claros 2 horas antes da cirurgia, para que isso? Por que essa discussão? Qual é a diferença? A diferença é que o jejum reduzido, a abreviação desse jejum, melhora os parâmetros metabólicos desse paciente. Se eu melhoro o parâmetro metabólico, eu vou diminuir o estresse intraoperatório, eu vou melhorar a recuperação pós-operatória e eu vou tirar aquele paciente do hospital mais rápido, ele volta para as suas atividades mais rápido. Então, a abreviação do jejum reduz a resistência insulínica, aquele paciente não está hiperglicêmico, reduz essa resistência insulínica. Ele também leva a uma imunomodulação, ele diminui a rinite, a gente tem uma menor reação inflamatória, um melhor
controle do nosso organismo frente àquele trauma, frente àquele estresse cirúrgico e incrementa a capacidade funcional no pós-operatório. Então, é um paciente que se opera e está bem, ó, tá melhor, ele levanta, ele caminha mais rápido, ele come mais rápido, ele se recupera mais rápido e ele vai para casa mais rápido. Então, o que é estabelecido hoje no protocolo Acerto e que você não pode, ó, a gente biomédico residente tá te dando aqui de bandeja o que você precisa saber em relação à abreviação de jejum. Você não pode ir para a prova sem saber que os pacientes, o que é recomendado no projeto Acerto é que seja oferecido líquidos claros contendo carboidrato, como a maltodextrina, até 2 horas antes da analgesia. Então, aquele jejum ali de 8 horas, de 12 horas de jejum, para todo tipo de paciente, não é mais recomendado. Então, 2 horas antes da analgesia, 2 horas antes da cirurgia, você pode ofertar líquidos claros contendo carboidrato, como, por exemplo, maltodextrina. Cuidado! Não é todo paciente, não é qualquer paciente. Existem pacientes que o trânsito gastrointestinal já é lento, que existe um retardo do esvaziamento gástrico. Então, nesses pacientes, infelizmente, a gente precisa seguir protocolos mais antigos de jejum, como, por exemplo, jejum de 8 horas, jejum de 12 horas. Um exemplo disso é pacientes obesos, que têm o esvaziamento gástrico mais lento, e outro exemplo também é paciente gestante. Gestante tem aquele estômago ali já comprimido, então o esvaziamento gástrico dela das gestantes é mais lento, então a gente teoricamente aplica o protocolo mais antigo de jejum. E outra coisa também é procedimento de emergência. O paciente que precisa fazer uma laparotomia de urgência, você não sabe muito bem ali o que aconteceu, você não vai aplicar a abreviação do jejum desse paciente. Então agora voltando para aquela nossa questão que caiu na SUSE, resumindo aqui, ele pergunta até quanto tempo antes da cirurgia é seguro a ingesta desse tipo de substância? Líquidos claros, ricos em carboidratos. E você já viu que no protocolo Acerto, a gente pode oferecer esse tipo de alimento 2 horas antes da cirurgia. E está aqui o nosso gabarito na letra A. Outra questão aqui que caiu na SUSE também, no ano de 2023, acesso direto, traz uma menina, uma garotinha de 8 anos, que é admitida para realizar uma cirurgia eletiva para a remoção das amígdalas sobre anestesia geral. Sua mãe informa que sua última refeição foi cerca de 150 ml de suco de laranja e um sanduíche de presunto às 6 horas da manhã. Com relação ao jejum pré-operatório, a partir de que horas o anestesiologista poderá iniciar a indução anestésica da criança? Outra questão aí que cai muito em prova. Então, o que é que a gente tem hoje de mais atual em relação à abreviação de jejum relacionada ao tipo de alimento? Primeiro, alimentos fritos, alimentos gordurosos ou alimentos hiperproteicos, como carne, eles devem ter um jejum de 8 horas ou mais. O que é que a literatura escreve com esse ou mais? É para você lembrar daqueles pacientes que têm um retardo do esvaziamento gástrico, pacientes obesos, pacientes gestantes, paciente de emergência. Então, paciente asa 1 ali, eutrófico, normal, de boa, 8 horas de jejum, se comeu alimentos fritos, gordurosos ou carne. Agora, se o paciente teve uma refeição leve, não é refeição gordurosa, ou leite não humano, o jejum já pode ser de 6 horas. Então, resumindo aqui, isso é novo. Refeição pesada, refeição gordurosa, 8 horas de jejum. Refeição leve, 6 horas de jejum. E leite não humano também, 6 horas de jejum. Por exemplo, o que é que seria aí essa refeição leve? Quando o paciente toma um chá com torrada, que aí é clássico, questão de prova, tomou um chazinho com torrada, isso é refeição leve, 6 horas de jejum. E esses líquidos claros que a gente já falou, já bateu tanto na tecla, são, claro, jejum de 2 horas, que a gente já comentou. E o que são esses líquidos claros? Água,
Suco sem polpa. Não é aquele suco que você bota na luz e você não consegue ver, a luz não atravessa de tanto resíduo que tem. É suco sem polpa, café ou chá sem leite e bebida com carboidrato, que é a boa e velha maltodextrina, que vai cair na tua prova de residência médica relacionada a jejum. E aqui um plus para você, ó, lactentes, os bebês e as crianças. Criança que amamenta, criança que ingere fórmula. Qual é o tempo de jejum? Ora, bebezinhos aí menos de 6 meses, leite materno são 3 horas de jejum e fórmula 4 horas de jejum. E lactentes aí mais do que 6 meses, tem que ter um jejum de 4 horas para leite materno e de 6 horas para fórmula. Então, voltando aí para aquela questão da menininha de 8 anos, pergunta em relação ao jejum, qual deve ser o horário da cirurgia da criança? Ora, o que foi que essa menina comeu? Essa menina comeu suco de laranja, ou seja, ela comeu suco com polpa, provavelmente, com resíduo. Suco de laranja nunca é aquele líquidozinho claro. Então, ela comeu suco de laranja e um sanduíche de presunto. Ora, sanduíche de presunto não é uma refeição leve. Sanduíche de presunto é uma refeição gordurosa. É presunto, é embutido, é gordura. Então, nesse caso, a menina de 8 anos, ela deve ter o seu protocolo de jejum de 8 horas. Não de 6 horas, porque ela comeu um sanduíche de presunto. E esse era o pulo do gato da questão. Você saber que alimentos gordurosos continuam sendo 8 horas. E o gabarito da questão, no caso 8 horas de jejum, seria a partir das 14 horas, gabarito letra D. Olha outra questão aqui que caiu também na SUS, no acesso direto de 2022. Trouxe um paciente de 56 anos no 6º pós-operatório de gastrectomia parcial com sonda nasoenteral fechada, abdômen flácido, ruídos presentes e flatos. Ele tem um dreno hipocôndrio direito e uma secreção serohemática e pergunta qual é a via de acesso alimentar ideal para esse paciente. Vamos falar agora então de alimentação pós-operatória. A gente já discutiu sobre alimentação e jejum pré-operatório e agora é no pós-operatório. Nos protocolos antigos, a gente já via aquela coisa de que paciente que foi operado, que tem anastomose, tem que ficar em jejum para proteger a anastomose. O paciente só pode se alimentar quando você vê ruído hidroaéreo para confirmar que não tem ilho. Então, o paciente ficava aí de 2 a 5 dias em jejum no pós-operatório. E isso já é estabelecido que é ruim para o paciente, gera translocação bacteriana, atrofia mucosa. Então, recentemente, o protocolo Acerto, ele trouxe que no pós-operatório não precisa ter jejum. Você pode fazer uma alimentação precoce, uma realimentação precoce no pós-operatório. Porque raciocina comigo. O paciente ali que foi operado, a gente vai deixar ele dieta zero, para não pode tomar um suco, mas a nossa produção de suco gástrico, de suco pancreático, pode chegar em algumas pessoas até cerca de 10 litros por dia. Então já está passando conteúdo líquido ali. Não faria muita diferença eu oferecer um chá para esse paciente, oferecer um suco para esse paciente, se o paciente tem boa aceitação. Então essa questão de jejum pós-operatório, quando ouvir ruído hidroaéreo, isso daí já não é mais recomendado. E o projeto Acerto vem para estabelecer isso e deixar um protocolo para que todos os pacientes no pós-operatório consigam se recuperar mais rápido. Então, esses pacientes que se alimentam precocemente no pós-operatório, eles têm alta precoce, ele tem uma menor incidência de complicação e tem redução de custo para o hospital e para o paciente também. Outra coisa que também, lembra que tudo que é invasivo, catéter, dreno, sonda, desacelera a recuperação do paciente, é ruim para a recuperação do paciente. Então, sonda nasogástrica de rotina, que o paciente já sai da cirurgia com a sonda nasogástrica, claro, se não tiver alguma indicação precisa, não é mais recomendada.
Isso dá distúrbio hidroeletrolítico, desidrata o paciente, dificulta a recuperação. E outra coisa também que não faz muito sentido você esperar esse paciente 2, 3 dias, 5 dias para ele se alimentar, é que o intestino delgado, o nosso trânsito gastrointestinal, depois de uma cirurgia abdominal, por exemplo, ele se recupera rápido. Você vê que o intestino delgado ele volta a funcionar, ele volta ativo ali cerca de 4 a 8 horas. Então, para que eu vou deixar ele dias sem se alimentar se o intestino delgado ali já está funcionando? O colo esquerdo e o estômago demoram mais um pouquinho, cerca de 24 horas. Mas algumas partes ali do estômago, o antro, por exemplo, ele já começa a voltar à sua atividade mais precocemente em 2 horas. Então perceba que não tem muita substância, não tem muito substrato, na verdade, que corrobore você deixar um paciente muito tempo sem comer no pós-operatório. Ao contrário, tem muito estudo e muito indicador positivo de você fazer essa realimentação precoce. Então, no protocolo ERAS, aquele que falei anteriormente, o protocolo internacional, ele diz que, idealmente, o retorno da dieta do paciente pós-cirúrgico deve ser de 1 dia, que aí já voltou a funcionar estômago, intestino delgado, intestino grosso, já está tudo funcionando, esse paciente pode e deve se alimentar. O pior cenário que dificulta mais do paciente voltar a se alimentar no pós-operatório, além de náusea, vômito, não aceitação da dieta, é o ilho, que é o ilho pós-operatório. Então, se a gente já conhece que o ilho pós-operatório dificulta a recuperação, dificulta essa progressão de dieta, a gente vai tomar medidas que reduzam o ilho pós-operatório, como, por exemplo, fazer procinético nesse paciente, tirar a sonda desse paciente, mandar ele deambular. E uma coisa aí que vem um pouco recente, na verdade não é recente, mas as provas de residência médica descobriram meio que há pouco tempo e vem cobrando, até por ser uma coisa que não era muito cobrada, é que o Acerto, ele recomenda, e o ERAS também, ele recomenda o uso precoce de goma de mascar no pós-operatório, que diminui o ilho pós-operatório, quando o paciente faz uso de goma de mascar. E a melhor via, de fato, se o paciente não tem nenhuma contraindicação, é a via oral. Isso você já sabe do pré-operatório e se continua no pós-operatório. A dieta ideal é enteral por via oral. Então, sempre que o paciente puder, consegue engolir, não tem contraindicação, a dieta é via oral. Dos benefícios de você fazer uma realimentação precoce por via oral, a gente tem que evitar atrofia de mucosa intestinal. O paciente que fica muitos dias ali sem se alimentar, atrofia mucosa. E quando você realimenta, você evita essa atrofia. Você evita a translocação bacteriana também desse paciente, que dá complicação, que leva a colite, que leva a outros distúrbios que deixam aquele paciente ali internado por mais tempo no hospital, sem necessidade. E também aumenta a permeabilidade intestinal. Então, não tem motivo para você não realimentar precocemente esse paciente, se ele não tiver nenhuma contraindicação no momento. Então, voltando aqui para a nossa questão, esse paciente de 55 anos, que está no 6º dia de pós-operatório, que está bem, não tem dreno, na verdade o dreno tem uma secreção seremática, qual é a melhor via de acesso? Sem dúvida, a dieta oral. Lembra que se o paciente não consegue, por algum motivo, ingerir a dieta oral, se tem uma previsão ali, poxa, vai demorar muito tempo para esse paciente conseguir se alimentar por via oral, aí eu passo para a dieta nasointeral. E se eu vejo que na dieta nasointeral, poxa, a dieta interal não vai rolar agora nesse paciente, ele tem algum distúrbio, tem uma obstrução intestinal que não vai se resolver agora, tem a librida, tem alguma coisa que não deixa a dieta interal progredir, aí sim que eu vou para a dieta parenteral. E olha, isso daqui era antigamente, tá? Dieta zero até evacuar, ou dieta zero até deambular, ou dieta zero até você ouvir ruído hidroaéreo, ou dieta zero até o paciente relatar flatos presentes. Isso não tem mais nenhum subsídio para deixar esse paciente em dieta zero.
Então, aqui nosso gabarito, letra A.